noite, gente. Então, o objetivo dessa aula é olhar a ligação covalente utilizando umas outras ferramentas que vão além de você simplesmente pegar os elétrons da última camada, a camada de valência, e falar que essa ligação covalente é o compartilhamento de elétrons da camada de valência. É real, só que não traz outras explicações que eu quero fazer aqui agora, né? Então, primeira coisa, ligação covalente, ela é o compartilhamento de elétrons da camada de valência. Aonde que estão esses elétrons de fato? Nos orbitais, né? E lembrar que cada subnível eletrônico ele está associado a um número de orbitais. Subnível S, apenas um orbital. Subnível P, 3 orbitais. Subnível D, 5 orbitais. Assim vai. Nessa aula, a gente vai trabalhar basicamente com o subnível S e o subnível P, porque eu quero explicar principalmente o tipo de ligação que o carbono faz, tá? E o carbono ele tem só o subnível S e o subnível P como mais energético, então basta o subnível S e o P. Lembrando que o orbital P, o orbital situado no subnível P, ele tem 3 orbitais e cada orbital ele é referente a uma direção. Px, Py e Pz, a gente acaba relacionando com 0, menos 1 ou mais 1, mas eles são direções, tá? Bom, primeira coisa, explicar a ligação em relação ao orbital, mas explicar a ligação em relação até mesmo ao compartilhamento, porque por que o compartilhamento de elétrons ele estabiliza essa molécula? Eu posso utilizar como parâmetro a teoria do octeto, ela é válida, mas eu posso pensar o seguinte, o que faz átomos isolados se encontrarem ao ponto de formar uma molécula? Uma maneira simples de enxergar isso é o seguinte, olha, eu tenho aqui representado 2 átomos de hidrogênio isolados. Eu estou representando o subnível S, né? Onde eu tenho um elétron referente aos átomos de hidrogênio isolados. Quando eles se aproximam, o que eu percebo é que a energia entre esses átomos ele vai diminuindo. E o menor nível energético ele é referente a uma estabilidade molecular. Então, eles vão se encontrando, essa energia ela vai diminuindo. Por que eles vão se encontrando e por que eles vão se aproximando? Eu posso pensar que o núcleo atômico de um átomo ele consegue enxergar o orbital do outro átomo. Então, o núcleo positivo consegue atrair o elétron do orbital do átomo vizinho. E aí ocorre essa aproximação entre os átomos. Até o momento onde eu tenho a sobreposição dos orbitais, né? Cada hidrogênio ele tem um elétron na última camada. Quando sobrepõe os orbitais, eu tenho uma molécula que tem 2 elétrons no subnível S, né? Tanto o hidrogênio vai ficar com 2 elétrons, quanto o outro hidrogênio vai ficar com 2 elétrons. Então, eu posso explicar isso aqui utilizando a teoria do octeto. Ele vai ter a mesma distribuição eletrônica do hélio. Agora, vamos olhar de novo para o gráfico. Então, compreendemos que ele vai ter uma estabilidade eletrônica, porque vai imitar um gás nobre, e compreendemos que ele vai ter um baixo nível energético. Agora, se eu continuar aproximando esses átomos, o que eu observo nessa tabela de energia potencial? Que a energia ela volta a subir. Se a energia volta a subir, é como se eu estivesse separando novamente esses átomos. E eu posso pensar de forma bem simples. Se eu aproximar os 2 átomos, o núcleo de um átomo consegue enxergar o núcleo do outro. E núcleos positivos eu tenho repulsão eletrônica. Tudo bem, gente? Então, eu consegui explicar a estabilidade da molécula de hidrogênio pelos orbitais, mas também por uma baixa energética. A gente não volta a falar mais sobre esse gráfico,
porque é muito simples observar um subnível S onde os orbitais são simétricos. Agora, pensar em subnível P é um pouco mais complicado em termos de energia potencial. Então, esse gráfico ele vai ficar muito restrito à explicação da formação da molécula de H2. Vamos pensar só em questões de orbital. Eu quero explicar a estabilidade do hidrogênio e do cloro formando HCl. Hidrogênio, um S1. O cloro tem um subnível mais energético, 3p5. Né? Então, o hidrogênio tem um elétron no subnível S, um elétron desemparelhado, e o cloro tem no subnível mais energético um orbital semi-preenchido. Então, o que é a ligação covalente? Não é a sobreposição desses orbitais? Quando sobrepor o orbital S com o orbital do subnível P, esse elétron vai preencher esse subnível P e o elétron do PY vai preencher o subnível S. Então, no final, eu vou ter um HCl onde o subnível S ele é preenchido, imitando o hélio, e eu vou ter um orbital P, onde eu tenho os orbitais também preenchidos, imitando um elemento da família 8A, imitando um gás nobre, que tem um orbital P completamente preenchido. Como eu posso enxergar isso em relação aos orbitais? O orbital do hidrogênio vai sobrepor o orbital PZ do cloro. Tá? Então, o que eu tenho aqui nessa região de sobreposição? 2 elétrons. Um elétron de hidrogênio e um elétron do cloro. Mas vamos lá, gente. Esse exemplo do HCl, eu consegui explicar perfeitamente o preenchimento dos orbitais do hidrogênio e do cloro, e eu consegui explicar perfeitamente a estabilidade. O cloro ficando com 6 elétrons no subnível P, imitando o gás nobre, e o hidrogênio com 2 elétrons no subnível S, imitando o hélio. Mas eu não consigo explicar isso para todas as moléculas. Então, como eu tenho esse limite de explicação, o que a ciência ela faz? Ela procura uma outra explicação onde eu consigo contemplar o que a teoria anterior não conseguia. Então, essa teoria da hibridização, que é simplesmente somar os orbitais atômicos, o que é um híbrido sp? Subnível S tem um orbital. Subnível P tem 3 orbitais. Se eu pegar o orbital S com um orbital P, eu tenho um orbital híbrido sp. Se eu pegar um orbital S com 2 orbitais P, eu tenho um sp2. Se eu pegar um orbital S com os 3 orbitais P, eu tenho um sp3. E aí eu tenho um novo orbital que não é nem o orbital S, nem o orbital P. É um orbital híbrido. Tá? Esse orbital híbrido sp, eu posso fazer 2 ligações. sp2 eu posso fazer 3 ligações. E sp3 eu posso fazer 4 ligações iguais. 4 ligações iguais, 3 ligações iguais e 2 ligações iguais. Então é por isso que nasce essa teoria da hibridização de orbitais atômicos, para explicar aquilo que o orbital não híbrido não conseguia explicar. Bom, o que seria então um orbital sp3? Eu vou ter que escolher um elemento químico que tem esse subnível S e subnível P com elétrons e vou somar esses orbitais. Então, por exemplo, o carbono, ele é um S2, 2S2, 2P2. Então, no segundo nível energético, ele tem o subnível S e o P. Então, como eles estão no mesmo nível energético, eu posso somar esses orbitais. Então, eu posso somar o subnível S do carbono com o subnível P do carbono e vou ter um orbital híbrido sp3.
o que eu faço com os elétrons? Eu redistribuo nesse orbital híbrido. Qual é a vantagem desse orbital híbrido em relação ao orbital não híbrido? Nesse orbital híbrido, o carbono ele tem 4 elétrons no subnível novo, nesse orbital híbrido sp3, onde eu posso fazer 4 ligações químicas. Então, sempre que o carbono for fazer 4 ligações iguais, eu utilizo esse orbital híbrido sp3. Tá? Então, está aqui 1, 2, 3, 4 ligações iguais. Um exemplo, o CH4. Eu quero fazer 4 ligações com o hidrogênio, 4 ligações iguais. Então, qual a escolha? sp3, porque sp3 eu vou ter 4 orbitais com elétrons semi-preenchidos. Cada hidrogênio eu vou representar por um elétron vermelhinho. Então, preenchendo os 4 orbitais sp3, o carbono, eu tenho 4 ligações iguais. Então, esse cara aqui é o carbono com orbital sp3, onde eu vou adicionar 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Tá? 4 átomos de hidrogênio no mesmo orbital. Eu vou chamar essa ligação que ocorre no mesmo orbital de ligação sigma. Tá? Então, toda vez que a ligação ocorrer no orbital hibridizado, é uma ligação sigma. Então, o CH4 tem 4 ligações sigma. O que é o híbrido sp2? Novamente, eu tenho o carbono como exemplo. Eu tenho um orbital S e 3 orbitais P. Eu quero só 2 orbitais P. Então, eu vou ter um orbital híbrido sp2 e vai sobrar um orbital P que não foi hibridizado. Então, é isso. Eu vou pegar 2 orbitais P e somar com o orbital S. Um orbital novo sp2, um orbital P que não foi hibridizado. Quem seria o orbital sp2? 1, 2, 3 ligações iguais. Tá? Então, exemplo. O eteno. O eteno ele tem uma ligação dupla carbono-carbono, aonde essa ligação dupla ela não é uma ligação igual. Uma ligação dupla, existe uma ligação sigma e uma ligação π. Aonde acontece a ligação π? No orbital P, que não foi hibridizado. Então, qual vai ser a minha escolha em relação à hibridização? sp2, por quê? Eu quero explicar 3 ligações iguais. Eu quero explicar 3 ligações sigmas, e o carbono faz 2 ligações sigmas com o hidrogênio, e uma ligação sigma carbono-carbono. Então, olhando apenas para um dos carbonos, a minha escolha vai ser que esse carbono ele é sp2 e eu quero 4 átomos de hidrogênio. Vou olhar só para um carbono agora, tá, gente? Olhando apenas para um átomo de carbono, aonde a hibridização é sp2. Eu tenho os 4 elétrons do carbono. Então, esse carbono ele tem 4 elétrons, 3 elétrons no subnível sp2 e um elétron no subnível no orbital P, que não foi hibridizado. Primeira coisa que eu vou representar, as 2 ligações com os 2 hidrogênios. Então, já completei 2 ligações sigmas. E uma outra ligação sigma com o carbono. Então, já representei as 3 ligações sigmas. O que falta? Representar uma ligação π, que ela vai acontecer num orbital que não foi hibridizado. Tá? Como que eu vou enxergar isso?
O subnível sp2 ele pode fazer duas ligações com hidrogênio e uma ligação carbono-carbono. Aonde que vai acontecer a ligação π? No orbital P que não foi hibridizado. Aonde que vai entrar esse orbital P? Perpendicular ao orbital híbrido sp2. Então, a maneira de enxergar isso, olhando apenas para o orbital P que não foi hibridizado, essa ligação não vai acontecer de forma... não vai acontecer de forma reta, ela vai acontecer de forma lateral. Então, uma maneira de enxergar isso, olha, quais são as ligações sigmas? Com hidrogênio e com carbono. Aonde está acontecendo a ligação π? Nos orbitais P que não foram hibridizados. A gente pode conversar até mesmo em relação à energia de ligação. A energia de ligação no orbital sigma ele vai ser muito mais forte do que a energia de ligação no orbital π. Então, quando eu vou quebrar uma ligação π, a energia que eu forneço é menor. Então, se eu tenho uma ligação dupla e eu fornecer energia, a primeira ligação que ela é quebrada, ela é no orbital P que não foi hibridizado. Tá? Pensando agora na hibridização sp. Então, vai ser um orbital S com um orbital P. sp. E vai ficar dois orbitais P não hibridizados. Então, duas ligações nesse orbital novo hibridizado sp. Quando que eu vou precisar de uma hibridização sp? Por exemplo, quando tiver uma ligação tripla. Por quê? Duas ligações dessas são ligações do tipo π. Onde acontece a ligação π? No orbital P que não foi hibridizado. E aonde eu tenho dois orbitais P não hibridizados? Na hibridização sp. Na hibridização sp eu posso explicar duas ligações sigmas, uma com hidrogênio e outra com carbono, e sobram duas ligações π no orbital P não hibridizado. Então, olhando apenas para um carbono, tá? Eu posso explicar uma ligação carbono-hidrogênio, né? Estou falando que o hidrogênio tem um elétron vermelho. Uma ligação carbono-carbono e duas ligações carbono-carbono no orbital P não hibridizado. Então, eu tenho duas ligações sigma no orbital hibridizado e duas ligações π no orbital P não hibridizado. Então, essa seria a ligação sigma, carbono-carbono, ligação sigma, hidrogênio, carbono-hidrogênio, e olhando só para os orbitais, seriam orbitais P perpendiculares ao orbital hibridizado sp. Então, a maneira de enxergar isso seria dessa forma. Ligação sigma, carbono-hidrogênio, ligação sigma, carbono-carbono, e os orbitais P não hibridizados, formando ligação π perpendicular esse orbital hibridizado. Tá? Novamente, qual é a ligação mais forte? Ligação sigma. Qual é a ligação mais fraca? Ligação π. Então, se eu tenho uma ligação tripla, primeiro eu quebro as ligações π para depois quebrar a ligação sigma. Então, olhando o metano, 4 ligações sigmas. Olhando para o eteno, eu tenho uma ligação, olhando só para a ligação carbono-carbono, uma sigma e uma π. E para o etino, olhando só para a ligação carbono-carbono, uma ligação sigma e duas ligações π. Crianças, a listinha de exercícios que eu postei na sexta-feira
tem questões de hibridização, e aí eu acho que é um tipo de matéria que ela começa a fazer um pouco mais de sentido pegando exemplos, tá? Então semana que vem eu faço uma aula postando alguns outros exemplos utilizando a hibridização para explicar essa ligação covalente, tá bom? Um beijinho, boa semana.